Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou Zilene Gonçalves, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como fazer este lindo sapinho violeiro para decorar o seu jardim. Este é mais um lindo artesanato feito com garrafa PET e cimento, onde você terá o prazer de pôr a mão na massa e fazer essa linda peça para decorar o seu jardim com uma arte feita com as suas próprias mãos. Olha que orgulho! E ainda estará poupando o meio ambiente nesse processo. E aí, gostaram da ideia? Então, por favor, já deixe o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se. E ative também o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Para fazer o corpo do sapo, vou usar 2 garrafas PET. Recorto uma garrafa e removo essa parte do bico. Encaixo a outra dentro dela. A parte do fundo de uma garrafa será a cabeça do nosso sapo e o fundo da outra garrafa será o bumbum do nosso sapinho. Para fazer as pernas do nosso sapo, estou usando 2 pedaços de cano de alumínio de antena parabólica. Eles medem aproximadamente 40 centímetros. Coloquei pedaços de ferro dentro deles para reforçar e dobrei no formato das pernas dobradas. Tenho aqui a manga de uma blusa que vou usar para envolver o corpo do sapo. Encharquei ela na nata de cimento, visto ela no corpo do sapo e amarro bem as pontas. E agora vou envolver também as pernas do sapo com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento para dar volume. Vou enrolando as tiras de tecido, umas 3 camadas, para facilitar na hora de modelagem. Assim não gasta muita massa e a peça não fica muito pesada. Cortei um pedaço de arame fino de 40 centímetros aproximadamente, amarro a perna do sapo no meio do arame e deixo sobrando 2 pontas para amarrar a perna do sapo ao corpo. Com a outra perna, uso o mesmo processo. Amarro a perna bem firme com arame e amarro ao corpo. Deixo bem firme e corto com alicate as pontas de arame que sobrarem. Para fazer os braços, vou usar cano de alumínio de antena parabólica também. Cortei 2 pedaços de aproximadamente 30 centímetros, dobrei ao meio para fazer a posição dos braços adequada para que ele segure o violão. E agora vou envolvendo esses braços com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento para dar volume. Se acaso você não tiver esses canos de antena parabólica, poderá substituí-los por ferro de construção ou arame grosso. Para prender os braços ao corpo, vou usar a mesma técnica que eu usei para prender as pernas. Amarro bem firme com arame, encaixo o braço ao corpo, amarro com arame e vou envolvendo com a sobra do arame para que o braço fique bem firme na posição. Porque ele vai segurar a viola, então tem que ficar bem resistente. Amarro também o outro braço com arame, o encaixo ao corpo, amarro bem firme e com um alicate vou cortando as sobras de arame. Para fazer a base de apoio, vou usar este livro velho, assim a peça não fica muito pesada. Envolvo ele com umas 2 camadas de tecido encharcado na nata de cimento. E para fazer o tronco, vou usar essa lata velha. Envolvo também com tiras de tecido encharcadas de cimento e espero secar. Agora que as peças já secaram, umedeço e cubro com uma camada de massa
a base de apoio e também o tronquinho. Vou usar essa tira de tela que é para fixar bem o tronquinho à base de apoio. Cubro de massa o tronquinho e já vou modelando e fazendo o volume das raízes. Assim a peça fica bem realista. Cortei 2 pedaços de tela de antena parabólica e vou amarrar bem na posição dos pés, que é para fixar bem os pés do sapinho na base de apoio. E a tela facilita a massa entrar e fixar na base. Cubro o sapo com uma camada de massa e já vou alisando com um pincel umedecido, deixando a peça bem lisinha. Encaixo ele no tronco e vou chumbando com massa. E vou chumbando com massa também essa parte dos pés, que é para ficar bem firme no lugar. Agora que a massa enxugou um pouco, umedeço a peça, cubro com outra camada de massa e já vou modelando os ombros, o peitoral, o formato da cabeça. Faço 2 bolinhas de massa para ser as bochechas. Encaixo na posição e vou alisando para dar uma suavizada. Faço uma cobrinha de massa, encaixo na posição da boca, vou alisando com a ponta dos dedos. Faço 2 bolinhas de massa para ser os olhos. E para fazer a boca, corto com uma espátula e vou alisando com a ponta do dedo para fazer os detalhes dos lábios. Com um palitinho, faço os furos das narinas e para fazer o violão, vou usar 2 pedaços de isopor. Este isopor é bem fino. Cortei em formato de gota, uma grande e outra menor. Depois eu retirei a ponta da gota para ficar no formato do violão. Cortei tiras de tela de antena parabólica e vou colocando nas bordas para reforçar. Olha que legal! Já está no formato do violão. Agora vou envolver esse cano de alumínio com tela para que a massa grude bem e eu possa modelar a peça. Cubro o violão com uma camada de massa e já vou alisando com um pincel umedecido. Encaixei ele na posição e já vou modelando os detalhes. Vou fazendo as quinas e para fazer os dedinhos, vou fazendo cobrinhas de massa, encaixando na posição e já vou alisando para dar uma suavizada. Passei o impermeabilizante e deixei a peça secar para fazer a pintura. Como é uma peça fácil de pintar e eu não gostaria que o vídeo ficasse longo, então não gravei o passo a passo da pintura, mas vou explicar os detalhes para vocês. Dei 2 demãos de tinta branca como base. Depois que secou, pintei o sapo de verde, os lábios dele pintei de verde claro para destacar um pouco, os olhos pintei cor de castanho com a íris preto, coloquei 2 pontinhos brancos para dar brilho. Pintei o tronco de marrom e com um tecido umedecido fui dando batidinhas de leve para retirar o excesso. Pintei a base de marrom escuro e fui dando batidinhas de leve com um pincel duro e tinta verde para ficar parecido com musgo. Risquei também algumas graminhas no pé do tronco para dar um charme. E eu amei o resultado. Achei que a peça ficou bem realista. Atendendo a pedidos, gostaria de mandar um grande abraço para Zilma Dias, Eldorado dos Carajás, Pará, e Vovó Núbia, de Goiás. Grande abraço, que Deus abençoe. E este foi o trabalho de hoje. Espero que tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Me sigam também nas redes sociais.
Vou deixar o link na descrição.